Não existe feminicídio em Portugal. Não existe, não o ato. Não existe o termo, a lei, a proteção. O que é isso? É a violência que mais abrange esse território português. E como é que não tem uma lei, um negócio de um feminicídio aqui? Ela começa o espetáculo com um poema feminista que fala em ser do time das mulheres que não param de lutar, do time das insubmissas do front. Em Cantos da Lua, a artista costura histórias hilárias de sua vida com músicas marcantes. E por falar em música, ela já foi musa inspiradora de Caetano Veloso. Um luxo, né? Pois é, Luana Piovani em Cantos da Lua. A concepção desse espetáculo foi uma sessão de terapia, não, Luana? Antes tivesse sido só uma, eu tinha economizado dinheiro. Eu acho que, na verdade, como é a celebração desses meus 35 longos e muito bem contados anos de carreira, eu acho que é todo o meu processo terapêutico também, né? Que a gente pode, assim, resumidamente dizer que foram 10 anos de terapia junguiana, depois eu entrei na psicanálise, foram mais uns 17, daí eu tive uma folga, daí eu voltei, daí eu tive uma folga, daí eu voltei. E eu acho que eu nunca mais tive folga, porque hoje eu entendo que eu faço análise comigo, assim, é quase como se eu tivesse introjetado a minha psicanalista, sabe? Eu sei fazer a análise das coisas. Muito bem. Muito bem. 35 anos de carreira sendo comemorados no palco, que é o seu grande amor. Exatamente. Você fala aqui no programa do espetáculo. É o meu grande amor. Que amor é esse? Eu amo o ser humano. E o palco, ele traz o que é mais humano na gente, que são as nossas fraquezas, são as nossas histórias. Vulnerabilidades. É o fato de você, muitas vezes, precisar ver acontecendo fora para você se reconhecer, para você entender o que está acontecendo com você, ou o que pode vir a acontecer, ou o que aconteceu. É essa magia do cotidiano sendo contado e reconhecido, do humano sendo exposto e sentido. Então, meu amor pelo palco é o amor pela história da humanidade. Por tudo que a gente passou e ainda tem que passar, porque a gente está nos mesmos lugares. Você vai assistir Ricardo III hoje. Me diz se não foi escrito hoje aquilo. Você entende? Então o teatro para mim é um milagre que cura. E é um prêmio estar com 35 anos de carreira, você que já fez vários espetáculos infantis e adultos, enfim. Agora, desses 35 anos, que momentos, que passagens marcantes você destacaria na sua carreira? Não digo não só personagem, mas assim, você já apresentou o programa aqui em Portugal, inclusive. Já modelou pra caramba. Fiz coisa. Quando passa aquele filme assim, aquele flashback, o que você destacaria? Muita coisa. Cara, eu acho que tem alguns espetáculos assim, teatrais que são muito importantes na minha vida. A minha primeira produção teatral é muito importante, que é o Amigas. O meu monólogo, que eu faço com 31 anos, underground, assim, pós-agressão, é muito importante. Tem uns filmes que são importantes. O Homem que Copiava é muito importante. A Mulher Invisível é muito importante. O programa Tudo de Bom comigo, tendo 24 anos, o ápice da ousadia. Mas assim, o ápice da ousadia. Quando eu vejo que eu entrevistei Nelson Motta. Aos 24 anos em Nova York. Em Nova York, não. Marisa Monte. E o pior é que eu não tenho acesso a isso tudo porque tá parado lá no processo da TV Abril. Eu tenho algumas poucas coisas que eu tinha em VHS que eu consegui transformar e eu assisto. Eu consigo ver Daniela Mercury. Amor, eu tenho Vicky Muniz. Cara, eu acho até que eu tenho David Byrne. Não, eu acho que eu não tenho David Byrne. Eu acho que eu não ia conseguir David Byrne. A trilha era muito boa, a abertura. Enfim, aquele Mundo programa Livre foi S.A. assim, porque era despretensioso. E eu sempre tive isso. Era uma rede social
até os takes que eram feitos assim, eram muito... umas cabeças, as pílulas, exatamente, era uma coisa muito, muito pessoal, sempre. Mas é porque tudo que eu faço sempre passou muito por mim. Né? Todas as pessoas que me chamaram para projetos e que toparam fazer projetos comigo, acho que entenderam que as coisas todas têm que passar pelo meu viés, para que eu tenha paixão, para que então eu possa oferecer e realizar assim tudo criativamente, sabe? E aquele programa era demais, assim, a mistura. Até hoje eu tenho Luana de Lua, eu só tô melhor no vocabulário e obviamente que eu tenho muito mais experiência. E repertório também, de vida, isso, né? exatamente, o repertório, porque é uma mistura de curiosidade com interesse, né? Assim, não sou jornalista, mas eu sou curiosa. Eu sou interessada, eu quero saber quem que inventou, você já sentiu o gosto? Qual é o gosto? E assim a gente vai. E o público gosta porque vê uma ponte. Sim. Se vê representado, eu acho que pela minha genuinidade em não saber. Técnicas, em não saber. Curiosidade mesmo. Em não saber. É tão bom não saber, porque só não sabendo a gente tem a chance de aprender. É verdade. E o que você falou de paixão para o trabalho, o que você tem muita vontade de fazer? Assim, 35 anos de carreira, já fez um monte de coisas, mas aquele sonho, até os sonhos mais íntimos de você virar e falar assim, olha, eu quero botar meu coração nesse... eu tenho vários. Eu tenho muita vontade de fazer um clássico no teatro. Eu nunca fiz um clássico. Eu tenho muita vontade... Acho que tem um programa de rádio. Olha. Eu adoro rádio. Eu tenho muita vontade de fazer um personagem nordestino. Desafio. Eu tenho muita vontade de ter um programa aqui em Portugal. Mas falta coragem ao pessoal, né? O que seria esse programa? Um Tudo de Bom. Okay. Ou um Luana... Não, olha, Luana de Lua, calma. Aquela Luana de Lua é o programa. Aqui porque é Cantos de Lua, tanta lua. Ou um Luana de Lua também aqui. E eu vou te dizer, eu já ofereci, tá, pro pessoal da Opto. Gente, falta conteúdo naquela Opto e sobra conteúdo aqui em mim, entendeu? Mas eu acho que o pessoal é medroso ainda. Vamos dar tempo para eles. Vamos dar tempo para eles. Devagar. Só tem 6 anos que eu cheguei. Nesses 6 anos, como é que tá a sua vida? Hoje eu vi na rede social a sua família aqui, seus filhos, seu pai, você cantando uma música que é isso, o melhor lugar do mundo para você. E agora? É isso, eu escrevi, é plenitude, é viver a vida. É isso, assim, eu tô nesse lugar já, graças a Deus, de mais entendimento, acho que é mais entendimento mesmo, porque não é, obviamente, um pouco menos de ansiedade, mas ainda assim muito ansiosa, porém eu já consigo organizar melhor essa minha ansiedade, sabe? Eu já consigo segurar mais os cavalos, digamos assim. Boa. Então, eu estou vivendo hoje. E olha, tá aí a cura da ansiedade, da depressão. É que o mundo nos adoeceu. Infelizmente, a gente não conseguiu observar. E a gente se deixou adoecer. Porque a cura é quando você consegue estar nesse momento presente. Tudo bem que é difícil você estar nesse momento presente quando a gente olha para uma situação da maior parte do nosso povo brasileiro, por exemplo. Sim. Recortes bem específicos e diferentes, sim. Mas... E que na maioria das vezes não está adoecido. Quem está adoecido é quem tem alguns privilégios, né? Quando a gente repara, se a gente for parar para... porque é isso, a loucura do povo é tanta que eles não conseguem nem adoecer, eles não têm tempo nem de adoecer, eles adoecem e acabam adoecendo de outra coisa, sabe? É mesmo muito cruel. Mas assim, se você tem minimamente... Eu tive uma conversa hoje super importante sobre isso com um atleta que está passando por um momento difícil por causa de uma lesão. Ele está interrompendo já tem
pouca idade, mas para atleta já alguma idade. Ele está tendo que interromper a carreira e ele, acho que naquela euforia, né? Porque a gente é tão jovem quando é atleta da vida, ele não pensou em talvez o que fazer assim que, né, acabasse. Ele está um pouco perdido, eu estou tentando ajudá-lo e ele está um pouco desesperado, como é comum da juventude. E eu disse para ele isso, eu falei, olha, você se lembra do Karate Kid 1? Olha, Você vai lá nessa fonte e vai beber. Você vai ter que fazer o exercício da paciência. Porque o tempo da vida não é o nosso tempo. não mesmo. É um tempo distinto. Então você tem que fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha e a vida vai fazer a dela. Mas a gente não é para essa vida. Então você tem que fazer dos seus dias os melhores possíveis. Não adianta se desesperar. Ainda cantei para ele. Não se afobe não, que nada é para já. Luana, a gente, na última entrevista que fizemos, a gente falou sobre a mudança do seu discurso nas redes sociais, não mudança do discurso, vou reformular a pergunta. A sua bio, inclusive, você se identifica como uma atriz e uma ativista, né? E a gente já falava, você inclusive relembrou, que momentos da sua vida que você sempre teve esse posicionamento, só que não era tratado como ativismo, não tinha esse nomenclatura, exatamente, né? Exatamente. Porque era outra sociedade, né? E você se descreve como ativista, principalmente, obviamente, do direito das mulheres e das crianças. Como tá essa relação? Como foi esse 2024 e está sendo esse início de 2025? Né, o seu comportamento e o que você recebe das pessoas, você tem percebido essa mudança, essa melhoria na vida dessas pessoas quando você divulga alguma causa importante? Olha, são várias camadas para essa resposta, assim. É muito importante o que tem acontecido, que significa que as mulheres estão gritando, né? Nós estamos descobrindo a nossa voz, nós estamos começando a utilizá-la e me parece que o mundo está começando a entender qual é a realidade e que ela é bastante chocante, o que é uma coisa. Em paralelo a isso, ainda não vejo muitas mudanças, porque a gente só vai ter mudanças quando o homem mudar de atitude. Enquanto isso, nós continuaremos sendo assassinadas, porém aos berros. E você tem muita voz. Com mais e de eu 5 uso, milhões eu uso. E vou te dizer, não são 5 milhões de seguidores. Muito mais. Porque não é quem me segue. É o poder hoje que eu tenho no meu país. Eu tenho muito mais de 5 milhões de seguidores. Eu tenho governadores, eu tenho juízes, eu tenho ministros, eu tenho pessoas que realmente mudam e podem mudar as coisas que me escutam. Por quê? Porque a minha voz ecoa em mais do que os meus 5 milhões de seguidores. Então, assim, 5 milhões de seguidores é nada. São só as pessoas que me admiram e que vão ali e me seguem. Mas é muito maior quando você vê a repercussão de uma tentativa de privatização das praias. Nossa, essa polêmica... Entre outras. Aqui em Portugal, por exemplo, a divulgação e a conquista de 15 mil assinaturas em 3 dias, quando eu venho e faço um vídeo de 2 minutos e meio falando, gente, não existe feminicídio em Portugal. Não existe, não o ato. Não existe o termo, a lei e a proteção. O que é isso? É a violência que mais abrange esse território português. E como é que não tem uma lei, um negócio de um feminicídio aqui? Então, assim, é quando você vê que é maior do que 5 milhões. E eu sempre entendi que eu tinha voz. E eu sempre utilizei dela. Mas agora eu entendi que eu tenho voz e poder. Eu uso com mais foco e responsabilidade a minha potência. É isso que eu faço hoje. Você falou sobre que vai fazer 50 anos no próximo ano, comemora 49 agora. Como foi a chegada da menopausa para você? Esse tema, eu digo a chegada, o flerte, até você conseguiu se preparar e entender
que o seu corpo estava passando por modificações, por Olha, mudanças? na verdade não, assim, foi tudo meio bruto, porque eu tive uma menopausa muito precoce. Então eu não achei que eu fosse estar numa pré-menopausa, então eu não entendia que aquilo era pré-menopausa. E eu realmente era um calor que eu não estava sentindo, mas ainda não era o calor da menopausa, era a tal da pré-menopausa. Eu tinha de vez em quando durante a noite, então eu não... Aí eu fui ver mesmo que o bicho tinha pegado. Foi o quê? Foi com 46. Eu tô com 48, exatamente. Porque foi quando, que é uma das histórias. Eu não contei, No dia que você tava, eu não contei. Porque a história da menopausa é a música da Anitta. Eu não cantei a música da Anitta. É uma das histórias que eu conto no stand-up, que eu vou fazer uma novela esquerma, maravilhosa, fazendo vilã, toda trabalhada no terno de microfibra, blusas maravilhosas de seda, pérola, 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 e de repente me nascia aquela labareda, eu não conseguia ver nada na minha frente, a gente desconcentra de uma maneira. Você não consegue fazer mais nada que você está fazendo. Né? Você tem que parar. Eu fico imaginando como é que uma médica passa por isso. Ela já começa a tomar remédio antes, porque é impossível você estar fazendo uma cirurgia e te dar um fogacho. Você tem que parar, não tem condições. Não tem como fazer, né? Então, aí eu tive um negócio, liguei para minha médica, pelo amor de Deus, nem mais um segundo. Ela me deu o gel, passa o gel, passou isso. A única coisa que mantém, assim, eu sou... Olha, pra estar ruim pra mim tem que estar muito ruim. Porque você é forte. Não, e porque eu dou meu jeito, sabe? Forte. Eu vou na mesa, eu não permito que as coisas me deixem num lugar ruim. Eu vou atrás de como transformar esse ruim em bom, entendeu? Então, assim, o que hoje, com 48 anos, beirando 49, eu tenho da menopausa? Eu tenho os esquecimentos, mas eu sempre fui esquecida. Meu apelido sempre foi Dolly. Então Eu já não sei mais. Eu não sei se é HD cheio de que eu sou trabalho de atriz, eu não sei se é uma coisa de que eu nasci. Eu sempre fui esquecida, então pra mim tá mais ou menos a mesma coisa. Eu esqueço o que vou fazer, mas tudo bem que eu tô esquecendo um pouquinho mais. Mas eu fazia assim mesmo, gente. Meus amigos todos da minha juventude de 18, 19 anos de São Paulo me sacaneiam. E decorar texto Mas é diferente. É diferente. É diferente, porque outro espaço do cérebro, totalmente diferente. Ok. Totalmente diferente. Às vezes a rotina, o cotidiano Não, assim, o que acontece o HD tá cheio, ele só grava o que eu realmente sei que eu preciso. Ok. Mesmo. Nem o nome daquele boy interessante eu sei que eu preciso. Você tá entendendo? Por falar em boy interessante, você tá em algum relacionamento? Não, solteiríssimo. E sua relação com os aplicativos de relacionamento? Você já comentou algumas vezes? Completamente morta. Quer dizer, o meu aplicativo, ele é internacional. Então eu comunico com gente do mundo inteiro. Austrália, tem umas loucuras, uns devaneios. Gente do Texas. Mas, obviamente, ele também está em Portugal. Porém, entretanto, todavia, em Portugal, eu acho que, se não me falha a memória, tem tipo uns 3 homens. Ok. Que aplicativo é esse? Chama Raya. O Raya. É um bem exibido, sim, assim, cheio de não me toque, não me rega. É quase a bolsa de valores. É quase a bolsa de valores, mas olha... É mercado financeiro São Paulo, Avenida Paulista, eu diria. Assim, porque como eu tô aqui não tem nada, não tem acontecido muita coisa. É bom quando vai para Paris, assim, quando vai para Londres. É interessante, porque lá o mercado tá bem cheio. Bem cheio. Mas o mercado para Luana Piovani já deveria ser cheio. Olha, eu vou te dizer que não é assim, não. Realmente as vacas estão bem magras, viu? Porque homens héteros interessantes são muito difíceis. Eu disse aí esses tempos, quando fui para o Brasil, que eles não foram na terapia, ao dentista e ao dermatologista. Então fica realmente difícil. Fica puxado, né? Os novinhos não tem nada na cabeça. Os da minha idade estão com a forma jogada no lixo. E os que são educados, sorridentes, bem vestidos, bem cuidados, são gays. Da fruta que eu chupo, eles querem até o caroço. Luana, a gente estava falando há pouco de família. Você está com seus pais em casa, com seus filhos. Como é que é ser mãe de adolescente? Porque o seu mais velho já está naquela pré-adolescência. Mas sabe o que aconteceu? O meu filho, ele ficou pré-adolescente aqui na minha casa. Foi muito difícil, especialmente
Porque ele, como quase todo filho, quase toda criança, sabia exatamente o que fazer para conseguir o que ele queria. Filhos são bastante manipuladores. E ele só passou 2 anos aqui da pré-adolescência e ele foi para o Brasil. Então ele está passando a adolescência agora com o pai dele. Eu sou mãe de férias, então eu pouco tenho problema. Eu chego só para comer o hot dog, tomar a cervejinha do aniversário, gelada. Gelada. Observar. Ai, tá gelada? Ih, gente, a cervejinha tá morna. Ah, não, tá gelada, sabe assim? Hot dog tinha molho, ai que delícia. E é diferente ser mãe de menino e ser mãe de menina? Você que Nossa, é uma ativista completamente... O que você destacaria dessa diferença? Assim, o que você tenta passar para a educação deles? Porque sabe o que acontece? O mundo é muito machista. Então, as crianças moram no mundo. Então, independente do modelo exatamente que você tem em casa, mas que também, obviamente, interfere muito, o mundo, o que você vê na televisão, hoje em dia já nas redes sociais, acabam educando porque é um modelo, né? Então, é difícil. Os meninos ficam levemente machistas de inicial. Daí você tem que começar a fazer desfazer o movimento que o habitat tá gerando, entendeu? É muito doido. E, assim, aqui, sob a minha administração, eu consigo gerir melhor. O meu filho adolescente que está no Rio é mais difícil, até porque o Rio de Janeiro é um lugar muito sexualizado, que faz com que seja muito machista e tal. Então, eu tô rindo de nervoso, porque eu sou de lá. Pois as músicas são muito sexualizadas, colocam a mulher num lugar sempre muito ruim. Eu digo as músicas de sucesso, Sim. né? Se você for ver o que o JP tá cantando, não é exatamente isso. Não. Mas o que toca o tempo todo, né? O que se ouve a maior parte do tempo. Então, ainda é um lugar, né? Ainda de muita ostentação. Essa coisa difícil, né? Chata. Que aqui na Europa é diferente também, né? Aqui na Europa é um modelo que a gente observa, pelo menos os adolescentes têm um comportamento nesse local da ostentação muito diferente do que no porque Brasil. O Brasil ele é muito colonizado pela América do Norte, né? É muito cópia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente é tudo sobre status e marca, lógico. São os reis do capitalismo. Aqui é um lugar um pouco melhor, mas eu acho Portugal melhor do que a Europa em geral. Porque se você vai para a Itália, para a França, para a Inglaterra, eles adoram as marcas, a ostentação e tal. É verdade. Luana, o que você está ouvindo no seu Spotify? Já que você falou de JP. Estou escutando JP, estou escutando Luci Alves, estou escutando Manhana, estou escutando João Gomes, estou escutando Cato, estou escutando Alice Caymmi. Só gente boa. Estou escutando muita coisa boa. É porque eu já estou pensando, tem o meu projeto, né, de 50 anos. Qual é? São muitas coisas. Vamos falar. Eu vou voltar, spoiler. Eu vou voltar a desfilar no Salgueiro. Olha! Desfilar na Avenida. Eu vou lançar um livro de fotos, eu vou lançar uma biografia, eu vou fazer uma festa de 50 anos. No Copacabana Palace? Não sei se vai ser no Copacabana, né? Eles têm que 40 foram... eu gostaria que fosse, mas eles têm que me querer bem. Ok. Se eles não me quiserem bem, tem quem queira. Né? Sim. Porque, uai. Né? Sim. E aí... E tem o meu monólogo que vai mudar de nome, então se chamará Segundo Ato. Muito bem. E nesse segundo ato, você vai tratar de temas que você está vivendo, obviamente, nesse... porque o stand-up, ele tem essa necessidade de ser alguma coisa... Atualizado também. Além de atualizado, que seja seu, né? Então, sim, provavelmente eu tenho 10 histórias, né, das quais eu sempre escolho 6 para contar. Eu devo ter um balaio com mais histórias, o que significa que eu terei talvez mais canções ensaiadas e que talvez, então, a gente tenha mais opção de variedade. Muito bem. Para finalizar, o que você está preparando para o seu verão, Luana? Nossa... Verão, a gente, sol na Europa. Só tiro atrás de tiro. Vai ter Ibiza, vai ter Noronha. Vai. E olha, esse ano, por incrível que pareça, eu senti, assim, uma vontade de
de ir para os Estados Unidos, apesar de estar super assim, de nariz torcido para os Estados Califórnia, Unidos. né? Mas eu vou, porque eu tenho um apartamento em Nova York. E eu tô com a intuição de que é esse ano que ele vai ser vendido. Ok. Então eu tô querendo correr atrás para fazer tudo que eu quero fazer logo. Porque eu acho que até dezembro esse apartamento vai ser vendido. Minha intuição não falha. Não falha. E aí, então eu quero passar uns 15 dias na minha casa, verãozão em Nova York. Ah, é um puta de um calor, puta, mas Nova York é tão gostoso, cara, dá pra fazer tanta coisa. Se você não tiver que trabalhar que nem um condenado, como eu tô Sim. indo de férias, vai ser Vai ser maravilhoso. suave. Eu fico Claro. na sombra, no Central Park. A partir de 4h30 da tarde é que eu vou fazer coisa. Enfim, vou estudar, vou ler, vou fazer nada, ócio criativo, observar pessoas, enfim, comer bem e tal. Aí eu quero ir pra Califórnia, que tem pelo menos uns 12, 15 anos que eu não vou, e eu tenho um grande amigo lá. E vai levar a trupe toda? Não, porque no verão, tudo com o papai. Mamãe fica sozinha. Daí, agosto, eu venho pra Europa. Daí tenho 70 anos de mamãe. Muito bem. Vamos fazer uma viagem que é o sonho dela, uma viagem de trem. Vamos fazer uma viagem de trem, a nossa família. E aí eu começo a fazer minhas coisinhas. Daí eu devo ir para Ibiza, devo ir para Croácia e em setembro eu vou para Noronha. Muito bem. Como todo ano. Noronha. É isso. Olha, eu vou pegar aqui aquele momento Marília Gabriela de Rapidinhas. rapidinhas, exatamente. Vamos lá. Luana Piovani, dia ou noite? 24 horas. Eu vou responder assim. Muito bom, muito bom. Sol ou lua? O universo. Tô gostando. Praia ou piscina? A praia, com certeza. Verão ou inverno? Verão. Verãozão. Biquíni ou maiô? Biquíni, de lacinho. Gin ou cerveja? Putz! Eu sabia que essa Champanhe. Boa, boa, boa. Mas não é a sua preferida. Champanhe, É o problema é que champanhe, meu amor, me deixa num lugar de difícil controle. Então eu tento evitar, porque aquelas bubbles eu vou com elas todas lá pro céu. Ok, ok. Botox ou estimulação de colágeno? Estimulação de colágeno? Futera. Sei. Na verdade, o André Brás todo, porque é a estimulação de colágeno, o botox e o preenchimento. Okay. Que aqui tá com uma cara boa, natural, mas eu tô toda feita e preenchida, só pra gente deixar claro. Okay. É que isso é harmonização harmonização facial. Artificial é ótimo. O que o pessoal faz e que as pessoas... é a desarmonização. Tem né? uma grande diferença. A harmonização é isso, assim, né? Tem as rugas, tem as marquinhas. Ela só tá melhorada, melhor cuidada para os 48. Muito bem. Atuar ou opinar? Atuar. Paz ou polêmica? Paz. Sempre paz. Paz. A polêmica se faz necessária porque os homens brancos não querem a paz. Então a polêmica é necessária, mas a paz é sempre melhor. É lógico. Com certeza. Bloquear ou responder? Bloquear. Muito bem. Haja terapia, né? Você viu aqui que eu tive que respirar. Haja terapia. Para dormir, conforto ou sensualidade? Não, conforto. Conforto e melatonina. Para quem tá na menopausa. Ok. Para finalizar a última, na hora do prazer, ao despertar ou antes de dormir? Cara, depende da época, você acredita? Eu sou de época. Se é um amor velho, o qual a minha libido ainda já tá num lugar mais calmo, eu prefiro a noite. Porque à noite eu consigo ritualizar melhor. Ok. Agora, se o negócio é fresco e a gente não tá com problema de libido, aí in the morning it's amazing. Ok. Qualquer horário do dia. Se me faz favor. Se faz favor. Luana, Obrigada, muito obrigado. Imagina, eu viu? que agradeço. Demais, foi ótimo. Olha, Cantos da Lua. Não Luana podem Piovani. perder. Sim.